Hoje vamos falar sobre dores na relação sexual. Doutora Flávia Fairbanks está com a gente. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Doutora Flávia é ginecologista e obstetra e acho que essa é uma das grandes queixas em consultório, né? Sem dúvida. E o que causa essas dores durante a relação sexual? São muitas as causas? Inúmeras causas e tem que ser todas vistas pormenorizadamente, porque senão a gente não consegue chegar no diagnóstico e jamais fazer um tratamento adequado. Podem ser causas hormonais, causas psicológicas, causas anatômicas relacionadas à movimentação dos órgãos pélvicos, aderências pós-cirurgias. Então, realmente, assim, é um panorama de coisas que tem que ser vistas. A gente tem aqui os nossos mitos e verdades. Vamos vê-los, ó. A gente começa a esclarecer. É normal a mulher sentir dores durante o ato sexual? Não é normal. Não é normal. A natureza não ia ter feito alguma coisa assim tão mal feita para que causasse dor. Lembrando que para a natureza o ato sexual ele prevê a procriação. Então tinha que ser uma coisa que fosse prazerosa e fosse evolutivamente possível. Então dor na relação sexual tem várias causas, mas sempre merece ser investigada. Então não é normal. Não é para sentir dor, não. Vamos ver mais uma? Algumas infecções vaginais, como a candidíase, podem provocar dor durante a relação. Exatamente isso. Essa é uma das grandes causas, das mais comuns em relação às dores na relação sexual. E principalmente a paciente sente uma sensação de queimadura, de um desconforto ardência, na penetração. É ardência misturado com secura. Algumas usam o termo parece que está rasgando. Então isso realmente precisa ser visto e grande parte das vezes está associado a um corrimento, a uma infecção vaginal. Agora, a candidíase, a gente percebe, a mulher tem, obviamente, um fluido normal, que demonstra se a gente está ovulando, se não está ovulando. Também, para você conseguir ficar com a sua saúde em dia, tem que ficar atenta a isso. Sem dúvida. Alteração de cheiro, de textura, de coloração, É né? isso mesmo. Eu explico para as pacientes assim, a secreção vaginal é como se fosse a saliva. Ou seja, cada uma tem uma quantidade que normalmente a acompanha durante a vida, que muda durante o ciclo menstrual, mas que sempre que mudar de característica, você precisa ficar alerta e procurar o ginecologista. Coçar também não é normal. Nem coçar, nem arder, nem ter mau cheiro, nada disso é normal. Vamos para mais um? Mito ou verdade? Ter relação sexual no período menstrual é mais prazeroso. Então, isso na verdade é uma questão que não dá nem para se falar que é mito ou que é verdade, porque algumas pacientes têm a prática sexual durante o período menstrual e não causa nenhum tipo de problema. Falar que é ou não mais prazeroso seria relacioná-las ao termo ou à prática hormonal, porque realmente durante a menstruação existe uma pequena elevação da liberação de testosterona, mas a liberação no período ovulatório é maior ainda. Então não é verdade, a gente tem que entender que a prática sexual pode ser prazerosa durante todo o ciclo menstrual, mas que também não tem problema ter relação na menstruação, desde que se preserve do ponto de vista para não ter a contaminação com o sangue. Agora, lembrar que para muitas mulheres, principalmente aquelas que têm muitas cólicas, fica complicado, né? Esse período menstrual, se a paciente tiver alguma questão orgânica, alguma doença associada, pode ser um período muito desconfortável. Então, também tem que ser respeitada essa característica. Vamos ver mais um? Pênis muito grande sempre causa dor. Não, na verdade, muitos estudos já mostraram que não tem essa correlação de tamanho de pênis com dor na relação, muito mais em relação, a dor vai surgir principalmente pelo grau de lubrificação e de relaxamento da paciente, porque a vagina é um órgão muito elástico. Se ela permite que um bebê de 3,5 kg vai passar por ali durante um parto normal, não tem muito sentido achar que é o tamanho do pênis que vai dar dor na paciente. Mas também não é o tamanho do pênis que dá mais ou menos prazer. Também não tem relação, é muito mais a intimidade e a proximidade do casal. E homem fica bitolado com essas coisas, né? Isso é verdade. Desde criancinha, vão no banheiro, ficam um olhando pro pipi do outro para ver quem tem um pipi maior. E para a mulher isso não faz a menor diferença. Não, na verdade... Vai da habilidade desse homem, da entrega que essa mulher tem com Exatamente. ele, né? A intimidade do casal é o fator mais importante para a satisfação sexual feminina. Vamos ver mais um? Penetração muito prolongada pode causar dor na vagina após a relação. Isso é verdade. Tem algumas pacientes que são muito sensíveis, principalmente de acordo com o nível hormonal a que ela estiver sujeita. Então, por exemplo, pacientes que eventualmente usam anticoncepcional, então elas ficam com a mucosa mais sensível, que não consegue aguentar adequadamente um ato sexual muito prolongado, porque causando microfissuras e isso dá um desconforto ao término dessa relação. Mas a mulher que também não tem uma lubrificação perfeita, também pode
pode sentir isso, muito. Né? Na verdade, assim, o que se chamam das preliminares, que a gente chama do ponto de vista científico da fase excitatória, é de fundamental importância. Ela é o preparo do organismo para que esse ato sexual seja satisfatório. Vamos ver mais um? É normal ocorrer sangramento após a relação? De modo algum. Exceto a primeira relação da vida, onde pode haver um sangramento pela ruptura do ímen, fora dali não é mais para sangrar. Mas quer dizer, pode haver. Porque também Exatamente, tem mulher que não tem. sangra e fica bitolada, né? Exatamente. Tem pacientes que ficam até preocupadas. Mas não sangrei na primeira relação. A gente tem que lembrar que a primeira relação é uma membrana, é o ímen, ele é elástico e pode ou não sangrar. Mas fora dessa situação, sangramento nas relações não deve acontecer. Isso pode ser o sinal, um sintoma de uma doença? Sem dúvida. Então, existem inflamações na própria vagina, no colo do útero, que dão esse sinal, que a gente tem que valorizar enquanto médicos. Pólipos no útero também, às vezes, estão passando pelo canal e também podem levar a sangramento. E qualquer outra situação de um corpo estranho, alguma outra inflamação, e tudo isso tem que ser visto em consultório. Vamos ver mais um? A dor pode ter causas emocionais. É impressionante, né? A gente comenta que mulher é um bichinho complicado. É complexo. Exatamente. Então, assim, as causas emocionais das disfunções sexuais, e inclusive da dor na relação sexual, são das mais importantes em consultório e em prática médica. Por quê? A musculatura toda, a paciente tem que estar envolvida de uma tal maneira que isso permita um relaxamento para que não haja uma obstrução, um obstáculo à penetração. Se a paciente não estiver completamente relaxada, ela trava a musculatura do assoalho pélvico. Então, leva a dor e, claramente, um trabalho psicológico e emocional vai facilitar esse ato sexual. Vamos mostrar onde é o assoalho pélvico? Porque daqui eu vi que está bem fácil da gente entender. Exatamente. Porque isso aqui é importante para a gente aprender que se a gente faz um exercício físico de musculação para os braços, para a perna, para o abdômen, a gente também tem que cuidar dessa parte região, que é extremamente exatamente, que né? também é lotada de músculos, com uma capacidade incrivelmente de relaxar, tanto é que permite um parto natural, um parto vaginal, mas que também tem uma facilidade para contrair muito grande, e esses músculos precisam ser treinados. Então, esse molde, eu acho interessante que a gente entenda o seguinte, aqui, eu vou colocar devagarzinho, a gente tem uma paciente cortada, como se fizesse um corte ao meio da paciente. Aqui eu tenho o útero, aqui eu tenho a vagina, a bexiga e o reto, a parte intestinal. O que acontece? Eu tenho que lembrar que percebam o comprimento da vagina em relação ao comprimento do útero. Então, são órgãos muito parecidos, então, em termos de tamanho. Portanto, a penetração vaginal, ela vem até o colo do útero. Até aqui. Exatamente. Então, pode dependendo encostar. da posição Exatamente. do ato sexual, pode bater e machucar. Aí causa uma dor, um incômodo, pode causar uma dor ou um incômodo. O que acontece? A penetração mais profunda, ela bate nessa parte posterior, que é, por exemplo, um lugar muito comum da paciente ter lesões, vamos supor que ela tenha endometriose. Aqui também são os nódulos de endometriose muito frequentes. Então, a paciente que fala, parece que bate em alguma coisa enquanto eu estou tendo relação sexual, precisa estar atenta se ela não tem nenhuma lesãozinha na região posterior do útero. Tá. Isso é muito importante. Problemas do intestino, às vezes intestino preso. Quanto não é frequente a paciente falar, eu tenho intestino preso, obstipada. O intestino preso, se a ampola retal estiver muito cheia, ele dificulta muito a relação sexual. Porque ele sobe aqui, né? Exatamente, ele cria uma montanha aqui. Então, às vezes, a paciente obstipada cronicamente tem disfunção sexual e não sabe nem o que está acontecendo. Porque literalmente está entupido isso daqui, né? Exatamente. Então, é uma questão que precisa ser verificada e valorizada. Em relação à bexiga, muitas pacientes associam infecção urinária com relação sexual. E isso tem um porquê. Porque a parede vaginal anterior, ela é colada aqui na bexiga. Então, se tiver um trauma nessa parede vaginal anterior, também pode ter uma sintomatologia urinária importante, a paciente ficar com aquela sensação de cistite pós-relação. E muitas delas, esse ardor ou desconforto pós-relação, acaba se traduzindo numa infecção urinária mesmo depois. E isso precisa ser valorizado. Então, isso da parte interna, são as coisas mais comuns. Aqui fora, no assoalho pélvico, o que a gente... é o que segura esses órgãos todos, Exatamente, né? É um tapete lá embaixo, né? Um diafragma, uma rede de músculos que fazem com que os órgãos
órgãos pélvicos fiquem no lugar. O que acontece? Esses músculos, eles têm uma elasticidade programada para deixar a vagina sempre fechada, como um meio de proteção. Mas eles são altamente comandados pelo cérebro. Então a gente trava esses músculos e eventualmente de uma tal maneira que desencadeia um quadro que a gente chama de vaginismo, que impede a penetração peniana durante a relação, mas também o exame ginecológico, o toque vaginal, a colocação do espéculo e assim por diante. E isso é possível ou é sujeito a exercícios de relaxamento e uso de dilatadores vaginais que podem propiciar uma melhora aqui nesse local. Agora, falando no fortalecimento desse assoalho pélvico, principalmente as mulheres que já tiveram filhos, e principalmente de parto normal, a gente faz muita força para o bebê nascer, gente, faz parte. Sem dúvida. Depois entra a menopausa, você já não tem os hormônios que dão uma estrutura firme a esse tapete. Existem exercícios que a mulher pode fazer para reverter alguma situação até de incontinência leve urinária e tudo Exatamente. mais? Na verdade, eles são normalmente muito bem orientados por fisioterapeutas que trabalham assoalho pélvico, mas basicamente são aqueles exercícios de contração e relaxamento. Imagina, por exemplo, você está durante um ato miccional e aí você precisa subitamente suspender a urina. Então, alguém entrou no banheiro e você tem que parar de fazer xixi no meio do ato miccional. Isso, na verdade, é o exercício que você precisa fazer para fortalecer o períneo. Então, existem também equipamentos, né, fisioterapeutas? Sim, existem equipamentos que eles colocam eletroestimulação, então correntezinhas elétricas que fazem esse músculo contrair e relaxar várias vezes para que essa musculatura fique no lugar. Existem moldes ou cones que são colocados e a paciente anda com eles. Que é o pompoarismo também, praticamente o pompoarismo, são os cones vaginais e aí com pesos sucessivamente maiores, então a paciente começa usando um de 20 gramas, aí quando ela consegue começar a fazer suas atividades carregando de 20 gramas, porque ela passa passa deixar cair. Exatamente. Porque ela, para prender os pezinhos dentro da vagina, ela fica fazendo uma força permanente. E isso já é uma musculação aqui para essa região. Gente, incontinência urinária é um assunto sério. E tem mulher que tem vergonha de falar disso. E o que incomoda a vida é impressionante. Não é? E fácil de se solucionar. Conversa com o médico. Exatamente. Não tem que ter vergonha de nada disso. Não, né? é uma região que a gente precisa preservar e cuidar. Sim, o quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Sem dúvida. Vamos ver mais um mito ou verdade que a gente tem aqui? Mulheres na menopausa podem sentir maior desconforto na hora da relação sexual. Isso é verdade se o nível hormonal dela estiver prejudicado. Então, paciente que faz, por exemplo, uma reposição hormonal, ela deve estar tão bem quanto uma paciente fora da menopausa. Porém, as pacientes que não fazem reposição hormonal, a queda do estrogênio nessa época realmente faz com que a parede vaginal fique muito mais fininha e menos permissiva ao ato sexual prazeroso. Então tem que conversar com o médico sobre a possibilidade de você fazer uma reposição hormonal ou não, né? Exato. Às vezes ela não pode fazer a reposição hormonal clássica do organismo inteiro, mas aplicar um cremezinho com hormônio vaginal, grande parte das vezes é possível. Já ajuda bastante, muito, muito. Vamos ver? A primeira, Mariana. Estou namorando há um mês e sempre sinto muitas dores após a relação. Fico com inchaço na região vaginal, ardência e dor. A penetração é muito prolongada e ele demora muito para atingir o orgasmo. Será que pode causar isso? O que posso fazer para melhorar essa dor? Então, Mariana, na verdade é o seguinte, pelo que você está parecendo, existe uma sintomatologia que a gente pode achar que está havendo um trauma mais intenso, causado principalmente pelo inchaço, ardência e dor. Claro que tem que descartar se está tudo em ordem do ponto de vista ginecológico, mas eu imagino que você já tenha feito isso. E grande parte das vezes, a lubrificação mais adequada, se não for espontânea, o uso de um lubrificante pode diminuir esse trauma durante a relação. Importante rever a prática sexual com o namorado, porque tem algumas pacientes que realmente não toleram essa penetração muito prolongada. Então, precisam adequar a prática entre o casal para fazer um intervalo, alguma coisa, um estímulo de uma maneira diferente e realmente permitir o prazer dos dois, claramente, mas sem que você saia da relação com essa sensação ruim de que o organismo fica lesado. Por que isso é tão importante? Porque claramente, numa próxima relação, o seu cérebro já sabe disso. E aí ele já vai começando a ficar meio tenso. E futuramente, depois de sucessivos episódios assim, você pode desenvolver uma disfunção sexual.
Às vezes até se ela faz sexo oral, né? Se um namorado Sem faz dúvida. nela, a própria barba masculina também. Várias questões, pode machucar, assim, né? Pode, assim, tem uma série de questões que podem ser vistas e que precisam ser reformuladas. Se você já fez essa associação, você precisa, primeiro de tudo, conversar com o namorado e falar, olha, o meu organismo não está tão afeito assim a esse tipo de relação, a gente precisa fazer uns ajustes. É só ser fofa, né? Aí fica fácil. Um beijo, Mariana. Vamos ver mais uma? Maria Clara, a posição sexual pode ocasionar dores? Como saber se o desconforto é causado pela posição sexual ou alguma outra coisa? Então, a posição pode sim, como a gente mostrou, dependendo da profundidade da penetração na vagina, realmente, ainda se houver associação com algum outro tipo de problema ginecológico, às vezes a paciente tem um mioma e não sabe, Sim. Às vezes ela tem um pólipo e não sabe, quer dizer, alguma questão que possa estar associada à penetração por uma posição diferente. As posições que mais costumam causar dor são as posições de penetração por trás, que fazem com que a penetração seja mais profunda e bata justamente naquele local que a gente mostrou. Então, lógico que o que fazer? Primeiro, tentar trocar a posição e ver se essa dor se persiste, né? Se ela se prolonga. E a outra questão é fazer um bom exame ginecológico e afastar qualquer causa que possa estar associada. Beijo, obrigada, viu, Maria? Vamos ver mais uma? Aparecida, tenho contrações involuntárias na vagina que provocam dores durante a relação. O que pode ser e como tratar? Isso é aquilo que a gente tinha comentado, que pode ser um vaginismo leve, então eu entendo que ela consegue ter a relação, mas ela contrai, ela percebe que contrai a musculatura. Isso é muito bem tratado com fisioterapia de assoalho pélvico, porque ela precisa aprender quais são os músculos que fazem essas contrações involuntárias e como fazer para relaxá-los. Então isso parece ser um vaginismo leve, só pode ser comprovado em exame ginecológico, e o que fazer? Uma bela fisioterapia de assoalho pélvico. Então converse com o seu médico, viu, Aparecida? Isso aí. Vamos ver mais uma? Yara, toda vez que mantenho relação intensa, tenho sangramento. Não sinto dor nenhuma, mas isso me atrapalha. O que pode ser? Então, isso é uma questão muito importante porque está muito associado a um processo infeccioso que chama cervicite, que é uma inflamação do colo do útero. O colo em si não dói, mas quando ele está inflamado pela presença de bactérias, ele pode sangrar. Então, ele também sangra, por exemplo, durante um exame ginecológico na coleta do Papa Nicolau. Que se raspa, Raspa ali, exatamente. Tá? Então, o colo ele é insensível, então ela realmente não sentiria dor, mas pode estar sujeito a sangramento. Isso precisa ser visto com o consultório ginecológico. Então, converse também com o seu médico. Tem que ir, gente, anualmente no ginecologista. É uma região que a gente não consegue tomar todos os cuidados sozinhas, porque são órgãos internos muito delicados, precisam ser vistos periodicamente. Um beijo, viu, Yara? Vamos ver mais uma? Andresa, alguns meses atrás perdi meu bebê, então fiz curetagem. Depois disso, sinto dores no pé da barriga durante a relação. É normal ou devo procurar um médico? Andresa, não é normal, você precisa procurar sim para rever se teve algum problema, mas raramente isso acontece porque a curetagem do ponto de vista médico é um procedimento simples. Provavelmente, se não tiver nenhuma questão orgânica acontecendo, você precisa pensar no impacto psicológico que aconteceu. Essa perda do bebê, se não ficou associado à relação sexual para engravidar, aí não deu certo e você desencadeou um trauma psicológico. Isso tem que ser muito bem visto para não causar problemas futuros. E às vezes a gente acha que a gente lidou bem com aquilo, né? Exatamente. E lá no fundo não lidou, não. Exatamente. Né? Vamos ver mais uma? Adriana, sinto dor na relação desde a primeira vez. Já fiz exames, mas os médicos dizem que está tudo normal. O que fazer? Essas são as pessoas mais complicadas, porque a gente realmente, assim, a causa orgânica é isso que você vai fazer no médico. Então, quando eu examino minhas pacientes também, olha, não tem nada orgânico, o que não quer dizer que seja normal, porque ela continua sentindo dor. Então, aí a gente tem que ir para os outros aspectos, os aspectos psicológicos, os aspectos hormonais e verificar exatamente como é que está essa prática, às vezes indicando uma psicoterapia sexual para a paciente. É um passo a passo em 10 pequenas lições para ela aprender um autoconhecimento corpóreo e dali para frente ela consegue diminuir o desconforto na relação. Então, converse com o seu médico também, né? Gente, sempre tem que falar. Tem que anotar, porque chega na hora a gente esquece tanta coisa que você quer perguntar. Então, vai com uma listinha. E quantas são as pessoas que não conseguem trazer essas questões para o ginecologista? Tem vergonha. Exatamente. Então, tem que ter uma bela de uma empatia, porque você precisa conversar. E nada melhor do que o consultório ginecológico para que essa conversa aconteça. E não tem nada que não possa ser perguntado, que não possa ser dito por um médico. Sem dúvida, nós estamos entre médicos, então não tem porquê. Verdade. Um beijo, Adriana.
Ana, vamos para a última, que é a Letícia. Sinto dores profundas durante a relação sexual que se intensificam quando tenho relação dentro do período menstrual. Parece que tenho cólica e sempre preciso parar. Quais exames preciso fazer para ver o que tem? Então, essa paciente parece que tem aquela questão que eu falei no fundo de saco, que é aquela região onde pode ter alguma lesão, eventualmente mioma, endometriose, adenomiose, alguma questão dessa. O exame ginecológico é primordial nesse caso. Provavelmente vão acabar pedindo um ultrassom com um preparo intestinal para verificar com cuidado esses órgãos pélvicos, trazendo algum resultado mais importante. Às vezes a ressonância magnética. Mas só indo ao médico, o próprio médico sabe o que pedir, né? Sem dúvida, não dá para sair pedindo os exames assim sem ter feito uma boa avaliação. Olha, aqui o nosso espaço é importante, porque assim você pode perguntar, tirar suas dúvidas, se informar, mas nada supra a necessidade da gente ir no médico. De jeito nenhum. E não esperar ter dor, tem problema para ir no médico, gente. Ah, tá tudo bem, eu não sinto nada, eu sei, eu também às vezes faço isso, e não é certo. Marca um dia, eu marco um mês na agenda, aquele mês é o mês do médico, pronto. Bloqueia a agenda e tira pra isso. Aí você faz todos os seus exames, você não fica protelando, senão a gente fala, mês que vem o ano passa. É isso aí. E a maior parte das doenças, a gente, quando diagnosticada no início, a gente não tem complicações, São né? tratáveis e não deixam sequelas, né? Porque às vezes uma doença lá na frente até pode ser tratável, mas eventualmente as sequelas são muito chatas de lidar depois. Então vá ao médico sim, não tenha medo de diagnóstico, viu? Olha, eu vou passar para vocês os contatos da doutora Flávia. É o www.flaviafairbanks.com.br. Ela é chefe da ginecologia do Prosex da USP, então aproveite, entra lá, tem pautas médicas bem legais, com fácil entendimento para a gente ler e compreender tudo, tá? Converse com o seu médico e não saia da consulta com dúvida. Perfeito. Se ele tiver com pressa, faça só mais um pouquinho, a lista tá acabando e faz o restante. É isso aí. Obrigada. Imagina, foi um prazer, Todo viu? meu, viu?